nós estamos de volta com o Jogo do Poder, com a deputada Clarissa Garotinho, do PR, contando com a presença da jornalista Cláudia Cataldi, do jornal O Fluminense. Eu deixei no ar uma pergunta no bloco anterior. E a senhora, deputada, decidiu como vai votar? Vota a favor ou contra o impeachment? Essa é a pergunta mais difícil de responder nesse programa e nós, parlamentares, estamos sendo questionados isso todos os dias, mas eu não decidi ainda. Eu acho que essa é uma decisão difícil, é uma avaliação importante que tem que ser feita, tem que levar em consideração diversos fatos da nossa democracia recente. Então, eu prefiro esperar o relatório que vai sair dessa comissão, que vai analisar o impeachment, para ver quais são os elementos e os fatos efetivamente apresentados. Que seria o fato dela ter violado, de certa maneira, a lei orçamentária, com decretos não numerados, de 2,5 bilhões e tal. Muito bem, isso há quem ache que, digamos, a aprovação da redução da meta fiscal aprovada há 2 semanas pelo Congresso, que faz com que o governo possa ter até 120 bilhões de déficit esse ano, e, de certa maneira, isso neutralizaria, digamos, o que seria, digamos, a pedalada, porque, havendo a aprovação pelo Congresso, aquilo que era irregular antes deixaria de ser. A senhora acredita que essa tese tem algum tipo de fundamento? Não não acredito muito nessa tese, até porque essa é uma revisão para o próximo ano, né, da meta fiscal. Então, é evidente que foi uma mudança muito grande na meta fiscal, mas a gente está vivendo um momento de muita mudança na economia. Vê o que está acontecendo aqui no nosso estado, né, no estado do Rio de Janeiro. Fornecedores não recebem, servidores não recebem, o 13º salário, o governador já informou que só vai pagar parcelado no ano que vem, não tem data certa ainda. A situação da economia está muito difícil no Brasil inteiro, né? Não está fácil. E, deputada, em caso de vacância na presidência, quem seria o seu candidato ou candidata favorito para assumir? Não tem como fazer essa avaliação ainda, porque não se sabe quem são esses candidatos, né? Não se tem nomes apresentados ainda. É porque andando pelos corredores de Brasília a gente escuta uma coisa ou outra, né? Então já há pessoas se colocando. Há nomes colocados, mas, por exemplo, o deputado Leonardo Pisciani é um que coloca o seu nome à disposição, mas não tem unidade nem dentro da bancada do PMDB. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defende o nome do seu fiel aliado André Moura, né? Mas que, sendo um nome referendado pelo Eduardo Cunha, não acredito que terá muito sucesso dentro da Câmara. A oposição, com certeza, vai lançar um nome também. O PT sabe que se lançar um nome do PT, perde, então vai ter que buscar dentro da base aliada. Isso está muito indefinido ainda. O senhor acha que faz sentido ter recesso ou não? Porque uma entrevista até do líder do PSDB dizia o seguinte: recesso com férias parlamentares, impeachment com férias parlamentares, são coisas que não se combinam. O impeachment é uma questão de uma gravidade que impõe um trabalho diuturno. Como é que a senhora vê a questão? Eu não vejo problema nenhum de se cancelar o recesso, né, para que essa votação aconteça, para que esse processo seja, enfim, votado. Agora, isso depende de uma autoconvocação que tem que ser aprovada pela Câmara e que tem que ser aprovada pelo Senado. Pelo que eu entendi, o presidente do Senado parece que não estaria muito disposto a encerrar, porque o processo ele primeiro acontece na Câmara, né? O rito do impeachment agora que ele foi acolhido, foi montada uma comissão especial para avaliar o impeachment. A presidente da República tem 10 sessões para apresentar a sua defesa. Depois disso, essa comissão ela tem que apresentar um relatório. Esse relatório é votado na comissão. O resultado desse relatório vai a plenário. Aí cada parlamentar precisa se posicionar, é um voto aberto, declarado no microfone, 1 a 1. E aí, por exemplo, se a Câmara decidir pelo impeachment, pelo prosseguimento do processo de impeachment, imediatamente a presidente ela é afastada e só então o processo segue para o Senado. Então, ela é afastada antes mesmo do processo ir para o Senado, caso a admissibilidade do impeachment siga, né? E aí, foi o que aconteceu com o Collor. Quando isso aconteceu, ele renunciou, né? Ela pode não renunciar, simplesmente tentar se defender no Senado, mas fica muito difícil depois que o vice-presidente assume a cadeira com o governo inteiro para montar, um governo inteiro para negociar, e ela afastada por cerca de 180 dias, né? E o Senado, enquanto isso, fazendo o julgamento,
é uma situação bastante difícil. Então, como o processo no Senado ele acontece mais para frente, parece que o presidente do Senado não teria, nesse momento, uma vontade. A decisão do ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, de pedir exoneração, na sua avaliação, revela, digamos, a posição do vice-presidente Michel Temer, ou seja, estão querendo se afastar do governo agora, exatamente já se preparando para a eventualidade de voltar a assumir, então, o comando da nação. Como é que você vê esse tipo de comportamento dele? Que tipo de leitura você faz para essa decisão? Olha, o ministro Eliseu Padilha é uma pessoa por quem eu tenho muito respeito. Ele é uma pessoa muito ligada ao vice-presidente Michel Temer, né? Tem uma proximidade muito grande. Foi uma das indicações do vice-presidente no governo. Então, na medida que ele entrega o cargo, é evidente que isso é uma sinalização e um sintoma que o governo precisa avaliar. E as próprias declarações até agora do vice-presidente da República não foram muito na direção de defender a presidente da República. Aliás, a relação entre os dois já está abalada há muito tempo, porque nunca existiu uma relação de plena confiança desde o início desse segundo mandato. O vice-presidente da República foi colocado de escanteio no início. Depois, quando a presidente da República teve dificuldade de aprovar as medidas impopulares do chamado ajuste fiscal, o presidente foi convidado a assumir essa articulação política, assumiu, aprovou as medidas impopulares e logo depois o governo de novo colocou o vice-presidente no escanteio. Então, digamos, o Michel ficou um pouco sem função, né, nesse período. E parece que a solidariedade que ele já teve há muito tempo atrás não está existindo muito nesse momento. Em nível partidário, você aventou a possibilidade recentemente de sair do seu PR e ir para o PSDB. O que te fez se demover dessa ideia? Bom, duas coisas foram fundamentais nessa decisão. Primeiro, as dificuldades com o presidente regional do partido, Otávio Leite, uma pessoa que eu gosto muito, tenho, enfim, amizade, boa relação política, mas ele criou uma certa dificuldade para a minha entrada no partido, talvez temendo perder um pouco de espaço político, né? Mas não foi ele que te convidou? No interior do estado, não, essa articulação era nacional. Uhum. Então, você entrar num partido que o presidente no seu estado, né, não está com boa vontade, é difícil. E segundo, porque também a janela partidária não passou, né? Então, os deputados não poderiam trocar de partido sem janela. E com isso, a senhora abandona a ideia de ser candidata a prefeita do Rio de Janeiro? Olha, eu sempre quis disputar essa eleição para a Prefeitura do Rio. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito disputada no ano que vem. O PMDB com muitas dificuldades agora de definir quem será o nome, né, que vai disputar essas eleições. Apesar do prefeito Eduardo Paes insistir no nome do secretário Pedro Paulo, com essas acusações de agressões à ex-mulher, enfim, mentiras, ficou muito difícil que ele se sustente como candidato, embora os caciques do PMDB não afirmem isso claramente, já sabem que vão precisar encontrar um outro nome. O Romário, que até agora é o franco favorito nessa disputa, não sabe se vai disputar a eleição ou não. Esse clima todo tende a favorecer o Crivella, que saiu muito fortalecido da última eleição para o governo do Estado. O Marcelo Freixo vai ter dificuldades de repetir a votação, porque agora ele vai disputar o voto da esquerda mais tradicional com o Molon, que vem agora com uma cara nova, né, com o apoio da Rede, com o apoio da Marina Silva. Então, eu acho que a gente vai ter uma eleição bastante disputada e eu gostaria muito de participar desse processo. Eu acho que a nossa cidade merece muito mais. E não vai participar. Porém, essa é uma decisão difícil de tomar, né? Eu tô grávida. Está com quantos meses? Estou com 3 meses. 3 meses. A previsão do bebê é nascer em maio do ano que vem. Então, a campanha começa em agosto, né? Vai estar muito em cima, o bebê ainda vai estar muito novinho. Então, eu ainda não consegui finalizar essa avaliação. Vai transferir para... Mas se eu tiver que adiar esse sonho também, vai ser por uma boa causa. Eu sempre quis ser mãe, estou muito feliz com essa notícia, né? E preocupada com o Zika vírus, né? Como quase todas as mamães aí, direto, com repelente, com tudo isso. Ok, vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.